Olá, queridos amigos, iniciamos mais um encontro, mais um estudo. Estamos aqui contando com sua presença sempre. Quem não conseguiu pegar os anteriores, não custa dar mais uma pesquisada no YouTube, Páginas da Bíblia, estamos lá com todos os nossos programas, inclusive esse que nós estamos encerrando no encontro passado, o primeiro livro de Samuel. Estamos iniciando hoje o segundo livro de Samuel. Então, para estar conosco aqui nesse estudo, agradeço aqui a presença do diácono José Carlos. Muito bom estarmos juntos novamente. Sempre bom aprofundar, conhecer, né, diácono? Exatamente. Padre Carlos Henrique Botura. Muito obrigado, tudo bem? Como estão? Eu nunca chamo ele de Carlos Henrique, aí ele, como tem o diácono José Carlos, Padre Carlos Henrique. Obrigado. Muito bem, padre. Vamos juntos, gente, entrar então nesse segundo livro de Samuel. E primeira coisa que me vem à mente é, por que um segundo livro de Samuel, diácono? Não bastava ter tudo num livro só, um compêndio só, resumir essa história toda? É interessante, algumas versões antigas trazem como livro dos reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, como primeiro e segundo de reis. E o que é segundo? Primeiro e segundo de reis, como terceiro e quarto de reis. Interessante, né? Algumas versões antigas. Mas assim, a intenção justamente é exaltar o nome do rei Davi. Por quê? O segundo livro de Samuel, ele vai tratar assim especificamente o reinado do rei Davi. Porque ele começa logo em seguida da morte do rei Saul, na batalha de Gilboé, né? Após a morte, o sepultamento dele lá em Jabes, né? Então começa com o anúncio da notícia da morte de Saul. E então começa-se a pôr em evidência o protagonismo de Davi, a partir da aclamação dele como rei de Judá, em primeiro lugar. Mais à frente, nós vamos ver a unção dele como rei de Israel, após a queda do primeiro rei de Israel, que é o filho de Saul, chamado Isbaal, né? E assim vai seguir a vitória depois sobre os filisteus, porque no início Davi e Israel, eles ficam como assim vassalos dos filisteus. Mas logo em seguida vem a vitória deles sobre os filisteus e assim começa a consolidação da monarquia, porque até então já estamos no período da monarquia, mas essa monarquia não está assim plenamente consolidada, né? Então nesse livro, que esse segundo livro de Samuel é dedicado a esses atos, podemos dizer assim, do rei Davi, é que nós vamos ter as conquistas, a consolidação, a conquista de Jerusalém, né, cena dos próximos capítulos. A conquista de Jerusalém, que virá a ser então a capital de Israel, né? E essa, podemos dizer assim, essa consolidação da monarquia com o rei Davi. Então, assim, um exemplo, só para a gente compreender melhor o porquê, né, da sua pergunta. Assim como no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos uma primeira parte que fala dos Atos de São Pedro, aí nós temos uma segunda parte que fala dos Atos de São Paulo, assim o livro de Samuel teria então essa primeira parte que conta o início da monarquia, a unção de Saul, a primeira unção de Davi. Vamos ter duas unções de Davi, né? Primeira unção de Davi, todas essas peripécias, guerras que nós vimos até então, né? E essa segunda parte que agora vai narrar de maneira mais específica o reinado e os atos do rei Davi. Além disso, não é uma coisa que eu estou falando por mim de outras leituras, né? Não propriamente desse nosso livro, que era um só e depois foi dividido dessa maneira. É possível também a questão da divisão do livro, como de outros que nós temos, como o Pentateuco, né? São 5 livros para a lei. Lembre-se, né? Vamos lembrar que o material utilizado antigamente ou era o papiro ou era o pergaminho, né? O papiro
nós conhecemos, é um tipo de papel, e o pergaminho um tipo de pele. Então, esse material também não permitia nem rolos, nem códices grandes demais. Sim. Porque era uma dificuldade. Carregar, né? Primeiro, guardar. o material era difícil e raro, e segundo, né, para carregar, guardar, etc. Sim. Então, é possível, isso estou falando por mim mesmo, que tenha influenciado alguma coisa também. Mas a razão principal é essa que colocou o diácono para nós. Se pensarmos bem do nosso cristianismo hoje, de tudo que afirmamos a respeito de Jesus, ou pelo menos, né, uma grande parte, como é que Jesus é conhecido? Filho de Davi. Com Davi e essas suas façanhas, a gente vai perceber no início desse segundo livro que depois do período dos juízes, né, aparece a monarquia, foi narrado então no primeiro livro de Samuel, e nesse início do segundo a gente vai perceber que já existe uma divisão, pelo menos de preferências, vamos dizer assim, de certa maneira de afinidades também, entre a parte sul, que vai ser a tribo de Judá, e a parte norte, as demais tribos. Davi, ele, logo que então que morrem Saul e os descendentes possíveis para a sua sucessão, e ele vai então assumir o reino, ele faz, né, uma série de vicissitudes também, não só por virtude sua, mas ele reúne todas as tribos novamente sob uma mesma coroa. Ele vai estabelecer as fronteiras daquilo que vai ser conhecido realmente como o reino de Israel. Ele vai estabelecer a nova capital, como foi falado, vamos ver isso. E ainda, né, vai trazer a Arca da Aliança para lá, para Jerusalém, e depois vai ser o seu filho Salomão que construirá o reino. Então, o reinado de Davi, depois Salomão, como uma continuidade, constrói uma nova identidade para o povo, na verdade, né? Então, tanto a monarquia quanto a centralidade de culto mais tarde, como a esperança messiânica, tudo isso, veja como se tornam-se símbolos nacionais dessa nação. Então, o que antes era, primeiro Abraão, né? E os filhos, depois todo o êxodo e a aliança, a entrada na terra, tudo isso, né, vamos dizer assim, foi uma parte da história, e com Davi começa uma outra parte da história, totalmente renovada, digamos assim, em muitos dos seus valores. Claro que a aliança continua, mas a identidade nacional ela é construída por meio de Davi, as suas obras, e depois o que segue adiante. Mas a gente sabe também, spoiler, né? No final do reinado de Salomão, a divisão do reino, já Jerusalém continua sendo um símbolo, mas praticamente somente para Judá, porque a parte norte vai estabelecer o culto em Samaria e assim por diante. Então aí há uma fragmentação que nós vamos estudar, se Deus quiser, também. E ainda um spoiler muito importante para realçar essa importância desse livro dedicado a Davi, é a profecia de Natã, né? O padre falou sobre a esperança messiânica, né? Então, a profecia de Natã, que é feita a Davi, de que o reinado dele não teria fim. E essa profecia, ela se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Como disse o padre, Jesus é considerado o filho de Davi. Então, essa profecia de que a dinastia de Davi não teria fim, vai se cumprir, então, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no reinado de Deus. Então, nós temos os fatos narrados, vamos só recordar também, já que estamos iniciando esse livro, desde o livro de Josué, vai seguir até no final do segundo livro dos Reis, nós estamos com um narrador principal, que é o autor chamado deuteronomista. Ele é o redator final, recolhendo muitas tradições, né? E os fatos narrados nesses dois livros de Samuel estão na virada do século XI para o século X a.C., onde acontecem então esses primeiros reis de Israel. Uma outra coisa que me chama a atenção também, antes de entrarmos exatamente no estudo do livro,
é as duas versões que aparecem a respeito da morte de Saul. Né? Vai ter um que vai dizer que foi alguém do exército que tirou a vida de Saul, que a gente viu nos capítulos finais do programa anterior. Quem não pegou, procure. E outros vão dizer que foi um amalecita. É interessante. O padre ele já antecipou um pouco a resposta quando ele fala das tradições. Então, o que prevalece é essa tradição deuteronomista, mas nós vamos ouvir nessa leitura também a influência dessas duas tradições. Então, ali no versículo 1 que nós vamos ouvir até o versículo 4, depois pulando ali do 11 até o 12, é uma tradição. Então, fica subentendido que seria um soldado que fugiu do acampamento. Sim, né? sim. Já no versículo 5 até o versículo 10 e o restante vai dar essa impressão de que é um amalecita, que é, não é, um dos inimigos que foi lá, roubou a tiara, o bracelete, e considerando Davi como aliado dos filisteus, que até então o era, né? E querendo uma boa recompensa e as benesses de Davi, ele vai lá para levar... reivindicar o que seria, a glória. Exato. Então, o furo de reportagem era dele, é uma boa notícia para Davi, porque o inimigo dele havia morrido, assim ele pensava. Então, esse que é um amalecita, vai lá levar a notícia, só que depois nós vamos ver que Davi tinha uma outra concepção, né? Não a que ele pensava. Mas então aí fica muito claro essas duas tradições. A Bíblia foi escrita em mutirão, várias mãos, em diferentes épocas da história de Israel. Então é por isso que dá às vezes parece diferenças de interpretação, Exato. Contos feitos por pessoas diferentes, que às vezes não batem, né? Sim. Mas compilar, se hoje para esse entendimento não fluir diferente, a gente tem que estar rebolando de um lado para o outro, explicando, buscando explicação, imagine para compilar esses entendimentos, esses escritos de uma forma harmoniosa, que não pareça um contradizer o outro, né, padre? À medida do possível, né? Várias fontes, né? Sim. O redator final, como a gente falou, ele, de um lado, ele tenta harmonizar, mas apenas parcialmente, porque na verdade ele tem respeito pelas tradições que encontra antes dele, né? Sim. Então sim, que ele vai tentar compor uma narrativa só de diversas fontes, mas sempre não faz de maneira a apagar aquilo que ele encontrou antes de si. Ok. O importante é o registro fiel àquilo que se encontra, né? Então, para quem está nos acompanhando, vamos iniciar o primeiro capítulo, então, desse segundo livro de Samuel. Eu vou fazer uma leiturazinha do primeiro versículo até o versículo 16, que vai contar, então, o momento em que Davi toma conhecimento da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi, ao voltar da vitória sobre os amalecitas, ficou 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, chegou um homem que vinha do acampamento junto de Saul. Tinha as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, atirou-se por terra e prostrou. Disse-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Escapei com vida do acampamento de Israel." Davi perguntou: "O que aconteceu? Dize logo." O homem disse: "As tropas fugiram do campo de batalha e muitos caíram e estão mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas pereceram." Perguntou Davi ao que trouxera a notícia: "Como sabes que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos?" O mensageiro respondeu: "Eu estava casualmente no monte Gilboé e vi quando Saul se atirou sobre a própria lança quando se aproximavam os carros e cavaleiros. Ele voltou-se, viu-me e me chamou e disse: 'Eis-me aqui.' Ele perguntou-me: 'Quem és tu?' E eu lhes disse: 'Sou um amalecita.' Ele então me disse: 'Aproxima-te e mata-me, porque eu estou com muita vertigem, apesar de sentir a vida toda em mim.' Então me aproximei dele e lhe dei a morte, porque eu sabia que ele não poderia sobreviver tendo caído.
quando apanhei o diadema que ele trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço e os trouxe ao meu senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e as rasgou, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e por causa do povo de Yahvé e da casa de Israel, porque haviam caído pela espada. Davi perguntou ao moço que lhe trouxera as notícias: De onde és tu? Ele respondeu: Eu sou filho de um migrante amalecita. Disse-lhe Davi: Como não receastes levantar a mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida? Davi chamou um dos moços e disse: Aproxima-te e mata-o. O moço o golpeou e ele morreu. Disse-lhe Davi: Que o teu sangue recaia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando dissestes: Fui eu quem matou o ungido de Yahvé. Aqui vem assim, é interessante, eu acho que Davi aqui nesse momento ele se sente meio dividido. Uma coisa é você sentir até que foi um alívio. Saul, que passava a ser um grande perseguidor de Davi, de repente agora está morto, ou seja, Davi se alivia dessa perseguição. Mas por outro lado, ele tinha uma grande reverência a Saul, porque era um homem que ele reconhecia ser ungido de Deus. Exato. E o preço daquela morte não poderia ficar esquecida, não poderia ser em vão, né? É interessante essa passagem, porque nos lembra o livro anterior, onde Davi teve a vida de Saul ali nas suas mãos, ele poderia ter resolvido a questão, mas ele disse, né, quem sou eu para tirar a vida do ungido do Senhor? Então ele reconhece esse valor da unção, né? Outra coisa que influi muito nessa atitude de Davi é a amizade profunda que existia entre ele e o filho de Davi, Jonatas. Então aquilo abalou... O filho de Saul. O filho de Saul, né, Jonatas, e isso abalou profundamente Davi, porque existia uma grande amizade e uma grande lealdade entre os dois, né? E terceiro, Davi é israelita, embora ainda esteja assim como um vassalo, digamos assim, dos filisteus, não está consolidado o poder, né? Ele ainda não havia sido aclamado rei, mas o sangue dele ele é de Judá. Né? Então, a morte de um irmão israelita, aquilo pesa muito. E muitos israelitas morreram também em Gilboé. Muitos tombaram ali naquela batalha no Monte Gilboé. E aí, então, é o motivo desse pranto e dessa elegia bonita que ele vai compor depois. Então, esse amalecita, ou o soldado, mas provavelmente esse amalecita, ele se enganou quanto ao caráter de Davi, porque ele pensou que ele iria ganhar uma recompensa de trazer uma notícia tão boa que aquele seu inimigo havia perecido em campo de batalha, que o caminho estava aberto, né, trazendo inclusive a prova, né, que é o diadema e o bracelete do rei. Ele se engana, e aqui nós vemos assim essa grandiosidade do caráter de Davi. Claro, ele tem nós vamos ver no decorrer, que ele tem lá suas vicissitudes, mas em certa passagem diz que ele tinha o coração segundo Deus, então ele tinha um caráter muito nobre e sabia distinguir todas essas coisas. Ainda há um motivo a mais, né? Além dos três que você coloca, não só Davi ele era israelita como Saul, mas a gente vai lembrar, o livro vai trazer isso um pouco mais adiante, ele não só era da mesma nação, mas era casado com a filha de Saul, Micol. Né? Então, era um parente indireto. Era o sogro. No caso, ele exerce também a vingança do sangue, de acordo com as leis que temos no Antigo Testamento. Então, Davi aqui, ele, além de tudo que foi colocado, ele ainda tinha o direito, por ser correlativo, né, de Saul, de fazer a vingança do sangue. Aí a gente vai vendo que as coisas se misturam bastante, né, e tudo isso são aí alguns motivos. Agora, a gente vai vendo ao longo dessa narrativa
E depois, isso já apareceu antes e vai continuar aparecendo ao longo da monarquia toda, como infelizmente era muito comum naqueles tempos, né? E não deixa às vezes acontecer hoje também, que essa questão de matar concorrentes era algo, infelizmente, mais do que comum, né? E às vezes até entre irmãos mesmo, né? Matando para quem é que vai suceder o trono, etc. Né? Isso. Então a gente vai vendo que essa questão de matar assim concorrentes não é o caso aqui propriamente, mas aparece demais, né, na narrativa toda para nós. Então fica assim, né? O que também matar esse emissário também significa, e vai ser repetido daqui a pouco, sempre dando spoiler, né? É que com isso, com essa atitude, Davi está afirmando a sua inocência, como já foi falado. Ele teve chances de matar Saul, não matou, e quando acontece essa morte, ele faz questão de vingar-se nesse sentido para dizer, olha, eu não aprovei isso, né? Então, o senhor falando aí, eu fico refletindo sobre o caráter de Davi. Ficou mais do que provado que ele foi um homem muito leal, um homem de um caráter íntegro, né? Mas esse Amalecita que vem reivindicar o reconhecimento pela morte de Saul, ele se aproxima de Davi também com confiança, porque Davi há vários anos estava ali no meio deles, sendo acolhido por eles. Então ele várias vezes deu provas de que ele era fiel àquele exército que o acolhia. Porque se ele passasse para o outro lado, Saul estava pronto para matá-lo. De repente vem um soldado que acredita que ele faz parte da tropa e de repente ele é morto pelo próprio comandante que integrava suas tropas e em que ele confiou. Então a questão das guerras nessa época era algo muito difícil de se entender, porque havia um jogo muito grande de lealdades e de deveres a serem cumpridos, né? Talvez a gente possa entender um pouco no sentido daqueles que são chamados mercenários. Não é bem o caso, mas também se encaixa nele. Veja qual é a situação estranha, né, que já foi lembrado pelo diácono. Davi, nesse momento, ele está como um chefe de tropas a serviço dos filisteus. Isso. E não deixam, na hora que os filisteus, que é outro lado da história aqui, na hora que os filisteus vão combater Israel e Saul, né, não deixam Davi tomar parte, porque ele poderia virar bandeira naquele momento, voltar à fidelidade do seu povo. Isso. Então, o que está acontecendo, né? Davi, que é israelita, está a serviço dos filisteus e foi combater Amaleque. Esse Amalecita que fala aqui, como está no texto, ele é filho de imigrantes amalecitas que vieram para Israel, está dentro do povo de Israel nesse momento e combateria, em princípio, a serviço de Israel e não de Amaleque. Então, aí, nós temos essas contradições, vou dizer, né? Esse emaranhado que você está colocando aí, né? Então, o que fala o emissário é o quê? Eu fugi do acampamento de Israel, mas não que fosse contra Israel. Ele estava a favor de Israel naquela batalha, naquele momento, por ser, provavelmente, ou desde criança morando lá, ou nascido até de estrangeiro já na terra de Israel. Okay. É muita coisa, né? Muita coisa são detalhes assim, do texto detalhes. Que vai ajudando a gente a perceber algumas coisas as que acontecem que Davi aqui. Enfrentou, né, de forma real e, inclusive, na questão dessa convivência toda. Inclusive, você falou alguma coisa no início da nossa conversa. Se nós lermos o final do livro anterior, diz o quê? Que Saul teria sido atingido pelos filisteus por flechas, por arqueiros, se supõe uma certa distância, não muita, não é? Que Saul, tenta fugir ferido, mas vê que não consegue, diz para o escudeiro de Saul, né, que o mate. O escudeiro não tem coragem de fazer isso, não quer levantar a mão, né, contra o ungido do Senhor. E o que acaba acontecendo lá no primeiro livro é que Saul teria se jogado para se matar, não ser morto pelo inimigo, se jogar sobre sua própria espada, de modo que teria então o transpassado. Se supõe lá no primeiro livro que ele teria morrido assim.
Essa segunda narrativa que nós vimos agora coloca o quê? Primeiro diz que Saul estaria traspassado, a minha tradução diz apoiado, sobre uma lança, não sobre a espada, né? E que teria se aproximado desse amalecita, que como Saul tinha pedido no livro anterior ao seu escudeiro que o matasse, é ele que o faz nesse momento, a pedido do rei, na verdade, né? Mesmo assim, o Davi faz essa vingança. Como são alguém coisas que estranhas, transgrediu, né? O respeito ao ungido do Senhor. E ainda há uma certa ironia nesse texto, né, que nós ouvimos, né? Há essas incongruências em relação ao texto anterior, que é o final do primeiro livro, e aqui fala sobre a lança, né? Mas assim, qual que é a intenção do autor, então, em colocar o instrumento de morte, a lança no lugar da espada, né? É assim que o rei Saul, por várias vezes, tentou matar Davi. Exato. E ele jogava aquela mesma lança. Então, a mesma lança com que ele tentou matar o Davi foi a lança que ele se jogou, e não a espada. Então, tem assim, a intenção do autor, que é essa ironia ali por trás das palavras, de dizer, ele morreu com o mesmo instrumento que ele queria matar Davi. Como as coisas do Senhor sempre vêm para que depois a gente entenda, aqui foi realmente um grande enunciado, né, que aconteceu. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta com esse assunto. Voltamos. Nós estamos iniciando o segundo livro de Samuel, continuando toda aquela saga belíssima que nós conhecemos no primeiro Samuel. Entramos agora já recapitulando, revivendo e constatando as consequências da morte de Saul. Vamos ao versículo 17 desse primeiro capítulo. Vai estar escrito assim: Davi compôs a seguinte lamentação sobre Saul e seu filho Jonatas. Ele disse, para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco, está escrito no livro do justo: Pereceu o esplendor de Israel nas tuas alturas. Como caíram os heróis? Não o publiqueis em Gate, não o anuncieis nas ruas de Ascalon. Que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Jeoboé, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós. Campos férteis, pois foi maculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos, com a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas jamais hesitou, nem a espada de Saul voltou inútil. Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate e de adornos, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do combate? Jonatas, ferido de morte sobre tuas alturas. Que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas. Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas da guerra? E aqui encerra-se esta bela poesia, esse poema, essa elegia de Davi, diante de uma perda de um grande amigo, né, um aliado, e diante de todo esse quadro que se desenrola, né? Então aqui nós temos uma narração poética, né? Sim. Essa elegia é um elogio, né? Um Sim. Herói que faleceu, muito comum na literatura antiga, comum também na Sagrada Escritura. E é interessante que ele cita esse livro dos justos, que é também citado no livro de Josué, né? E essa poesia, então, ela é composta, tudo indica que ela é de autoria de Davi mesmo,
é citado o livro dos justos, e ela é composta para ser recitada durante os exercícios bélicos com os arqueiros, né? Por isso que ele diz, né, para ensinar os filhos de Judá a manejar o arco, né? Então, ela, enquanto eles faziam os exercícios de tiro ao alvo com o arco, então esse poema, essa elegia era recitada. E dessa maneira eles celebram, perpetuam a memória de Saul, por quem Davi tinha grande respeito, né, como um eleito do Senhor, um ungido do Senhor, e perpetua também o nome de Jonatas, esse grande amigo de Davi, uma amizade profunda, né, existia entre eles, e nem a morte consegue diminuir essa amizade. Então ele compõe essa elegia, compõe esse poema, né, para tornar célebre o nome de Saul e o nome de Jonatas. Talvez a gente recorde um pouco do livro anterior, quando Davi começa a ser perseguido por Saul, essa aliança, né, que havia entre Davi e Jonatas, né, que os dois então fizeram uma aliança de vida. E lá Jonatas várias vezes intercedeu e protegeu a Davi contra o seu pai, e de outro lado Jonatas apresentou, que se acaso ele morresse também, ou se ele não herdasse o trono, mas sim Davi o herdasse, que Davi não se esquecesse da sua descendência, né, dos parentes, da família de Jonatas. E isso aqui vai aparecer um pouco mais adiante, mas essa aliança entre os dois, dessa aliança de vida mesmo, além do amor fraterno, da amizade, que faz com que se sintam realmente um parte do outro em todas as coisas, agora no luto e na morte. Uhum. O Diácono, você falou a respeito desse livro dos justos. Eu nunca tinha ouvido falar no livro dos justos. E aqui ele cita, e eu vim aqui no livro de Josué, como realmente ele faz a referência, né, no capítulo 10, versículo 13, e ele diz realmente que, a respeito desse livro dos justos, não está escrito no livro dos justos? Exato. Então esse livro dos justos... ele se perde? É uma versão, a versão dele escrita foi perdida. Então as notícias que nós temos são mediante essas referências que nós temos aí nos livros que se salvaram, né? Que se salvaram. Então Samuel e Josué, né, os autores fazem menção a esse livro cuja cópia, cujos códices, podemos dizer assim, desapareceram. Uhum. Muito bem. Talvez a gente não tenha essa informação, mas talvez alguns dos salmos da Bíblia estivessem também nesse livro, talvez, né? Então foi bem colocado por vocês, foi perdido, não se tem notícia desse livro mais, não se tem documento nenhum a respeito dele, mas a gente percebe que são, né, poemas. Quem sabe, então, alguns dos salmos também estivessem ali. Para mim é uma classificação a mais, porque os apócrifos são aqueles livros que não estão no cânon da igreja. Quer dizer, existem, vocês fazem parte dos arquivos, né? Mas eles não são reconhecidos como os escolhidos para fazer parte dessa documentação. E já esse livro dos justos é um que não tem a citação deles, mas não há materialidade nenhuma. Exato. Realmente ficou perdido. Que lamentável, né? Se ele existisse, quem sabe estaria no cânon. Exato, no com cânon certeza, que enriquecendo. Da Tanakh, né? Da Tanakh. Do nosso Antigo Testamento, se tivesse existência física dele, mas com o correr dos séculos ele desapareceu e só temos essas referências. Muito bem, avancemos agora para o capítulo 2 deste segundo livro de Samuel, que vai tratar então da sagração de Davi. Depois disso, Davi consultou Yahvé nestes termos: subirei a uma das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu: sobe. Davi respondeu: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Davi subiu para lá e também as suas duas mulheres, Aquinoã
de Jezrael e Abigail, a mulher de Nabal de Carmel. Quanto aos homens que estavam com ele, Davi os fez subir cada um com a sua família e se fixaram nas aldeias de Hebrom. Vieram os homens de Judá e ali ungiram a Davi, rei sobre a casa de Judá. Comunicaram a Davi que os habitantes de Jabes de Galaade tinham dado sepultura a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos habitantes de Jabes, dizendo: Benditos sejais de Yahvé, por terdes realizado este ato de fidelidade para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado sepultura. Que Yahvé haja para convosco com fidelidade e lealdade. Eu também agirei convosco segundo a mesma bondade, pois agistes assim. E agora que vossas mãos sejam firmes, sede fortes, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou seu rei. Aqui, na verdade, é aceitação, digamos assim, é o abraçar de Davi a essa nova missão que ele recebe, de ser sagrado rei do povo. Então, em primeiro lugar, como ele é de Judá, ele é aclamado rei em Judá. Ele já havia sido ungido por Samuel há bastante tempo atrás, né? Então aqui ele é aclamado. Aí nessa segunda parte, né, que você leu sobre os habitantes de Jabes de Galaade, a gente percebe a habilidade política de Davi. Então ali ele elogia a atitude em relação ao cuidado para com Saul, para com Jonatas, né? Ele mostra o respeito para com a memória de Saul e de Jonatas. Ele se mostra fiel ao pacto que ele tinha feito com Jonas anteriormente e, ao mesmo tempo, ele já comunica para aquele povo que ele fora aclamado rei em Judá. Então ele está assim, colocando à disposição para que eles também o reconheçam, né? Então ele faz essa política da boa vizinhança, ele era muito hábil nessas negociações. Nas relações, né? Sim, sim. O que é importante. Vai puxando a brasa para a sardinha dele. Mas com essa... Veja bem, né, ele usa outra vez, assim como ele não matou a Saul ungido quando pôde, como não aprovou a sua morte, matou quem o matou, agora ele está demonstrando aqueles que eram mais fiéis a Saul, né, o seu bom proceder nesse caso, né, apresentando-se como candidato também a ser rei deles, o que os próximos capítulos vão narrar para nós. E diz aí que faz como que propõe, né, não é que faz, propõe um pacto, né, assim como vocês foram leais e fiéis, né, a Saul, também eu vou demonstrar essa fidelidade a vocês, se vocês então aceitarem, né, fazer um pacto consigo. O que é curioso nesse início, então já vai narrar daqui a pouco mais especificamente, que a unção, né, de Davi. Mas o que é interessante a gente recordar do que já foi falado no primeiro bloco, é que a essa altura do campeonato, Davi está a serviço dos filisteus ainda, é vassalo, né, fugitivo e vassalo dos filisteus, está a serviço dele. O texto, provavelmente, ele não cita, não coloca, mas essa condição de Davi nesse momento de se tornar ungido e líder de Judá, provavelmente tenha contado com o apoio também dos filisteus, com os filisteus pensando que ele seria um infiltrado. Não infiltrado, continuaria a ser um vassalo agora como líder do povo da região, né? E isso mais tarde, então, claro que não vai ser assim, né? Vai haver a guerra contra os filisteus para ser um rei independente. Então, isso não está no livro, mas a gente tem que contar com essa vicissitude histórica, sem dúvida alguma, nessa altura do campeonato. Então, outra vez, né, a astúcia de Davi, que vai fazendo as coisas, né, vai comendo pelas beiradas. Ele não vai se definindo, né? Nesse momento, eu diria até que mais ou menos como infiltrado, né? Ele está nos dois campos ali, até que ele tenha condições de se rebelar e ter a independência, né? Então, mas isso me contraria o conceito que eu tenho de Davi.
Porque pelo que a história está aqui colocando, Davi é uma pessoa que, acima de tudo, era um homem grato e um homem que sabia reconhecer as escolhas de Deus sobre a vida dele. Isso é uma característica muito bonita em Davi. Ele foi até o final uma pessoa muito bem definida para que lado que ele ia. Ao mesmo tempo, ele me faz esse papel de conquistar o inimigo, de se fazer parte do exército inimigo, de se fazer confiante lá naquele meio, e de repente agora ele é ungido rei aqui. O que esse povo daqui vai pensar? Nosso plantado, nosso aliado vassalo. está lá. Nós vamos agora Vai governar ganhar. em nosso nome. Sim, é uma atitude feia para mim. Eu não sei se isso é uma estratégia de guerra. Sim, Vamos exato. entender que é uma estratégia de guerra. Então, Mas isso- Davi, em todas as suas atitudes, nessa e nas Sim. demais que a gente vai vendo, e ao longo da sua carreira inteira, ele é estrategista. Sim. Ele é astuto, ele não dá ponto sem nó, como a gente fala. É, Então, vamos dizer assim, como acontece em outras personagens bíblicas, o que está no pano de fundo, a gente está fazendo esse questionamento, está colocando essa questão de estratégia militar, né? Mas o texto, a Bíblia em geral, vai apresentar para a gente sempre de que maneira? Dessa maneira, vamos dizer assim, suave, mas tentando dizer o quê? Que tudo isso, todas essas artimanhas, inclusive, são parte da vontade de Deus estabelecer o seu povo, né? Então, assim como a monarquia no livro anterior, quando ela é proposta e surge, existe aqueles que eram contra a monarquia, porque iria contra a própria monarquia de Javé, mas um outro parecer era que é Deus mesmo que está ungindo o rei. sim. Né? Aqui também nesses fatos, nesses nossos questionamentos, acontece também isso. De um lado parece tão estranho, né? E por outro lado está colocando o quê? Mas isso tudo também faz parte dos planos de Deus, né? Então aí é por uma trás questão disso de muito tudo, de Deus está interpretação. autorizando, Deus está permitindo, É um Deus dos pontos está de vista. consentindo, né? Uhum. Mas aqui fica também já um spoiler, né? Que Davi, antes de atacar os filisteus, na guerra que ele vai ter temporária lá com o Isbaal e com o Abner, ele sempre consulta a vontade de Deus. Ele pergunta, ele usava o éfode, né? Com o Urim e Tumim, e ele buscava sempre saber a vontade de Deus. E, por exemplo, em relação aos filisteus, é Deus que diz para ele: pode, vai, ataca, porque eu vou entregar esses filisteus na sua mão. Exato. Então ele procurava também fazer a vontade de Deus. E por trás das palavras, a gente percebe que, aliado a essa astúcia, podemos dizer, né, de Davi, essa esperteza, capacidade de negociação, estava também a mão de Deus ali o ajudando a consolidar a monarquia em Israel e Judá. Porque se é nos dias de hoje, essa esperteza não é bem vista. A gente vê muito político fazendo essa esperteza. Eu estou num Exato. campo, mas eu bajulo outro, depois esse outro aqui não conte comigo, porque na realidade eu sou desse. E a gente fica revoltada, porque Exato. a pessoa não toma uma posição, não se define. E a gente gosta de sentir a lealdade nas pessoas, né? Exato. Então, aqui, na verdade, eu vou interpretar como o padre Carlos realmente colocou, e diácono, de que é um jogo de Deus também, para driblar esses inimigos que querem ser maior que Yahvé, né? Mas seguindo, vamos ao versículo 8. Aqui está, o diácono falou Abner, eu vou ler Abner, com licença Tá certo. da leitura, mas a gente não tem como pronunciar esses nomes. Enfim, é o que está escrito na literatura. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tinha levado consigo Isbaal, filho de Saul, e o tinha feito ir a Maanaim. Ele o estabeleceu como rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foi de 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os servos de Isbaal,
Isbaal, filho de Saul, saíram de Manaim rumo a Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e os servos de Davi saíram também e se defrontaram perto do açude de Gabaon. Estes pararam de um lado do açude e aqueles do outro. Abner disse a Joabe: que os jovens se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: que lutem. Vieram eles e foram contados, 12 de Benjamim por Isbaal, filho de Saul, e 12 dentre os servos de Davi. Cada um deles agarrou a cabeça do adversário e meteu-lhes a espada no flanco, e deste modo caíram todos juntos. É por isso que se chama este lugar de Campo dos Rochedos e fica em Gabaon. Continua a luta insana, a guerra, a matança de forma assim, parece tão cruel. Mas não tinha outra forma, né? De se dominar um povo, você, afinal de contas, tinha que mostrar crueldade. Se não passasse pela linguagem a crueldade daquele povo, eles não respeitavam, porque era a linguagem do tempo. Sim, era muito próprio, né, da cultura. Aquele povo era um povo belicoso. E também eles estavam rodeados ali dos filisteus, enfim, dos cananeus, que também eram belicosos, né? E aqui a gente vê alguns detalhes, né, nessa perícope. Primeiro a gente percebe que o Abner, né, esse general, né, ele acaba colocando o Isbaal, filho de Saul, como o sucessor. Ele, Abner, coloca Isbaal como rei do norte, né, rei de Israel, consequentemente de todas aquelas tribos que estão ali ao norte de Judá. Esse Isbaal, que também é chamado de Isbosete, ele tem uma personalidade fraca, né, a gente percebe isso, e ele é assim, muito manipulado pelo Abner. Então, Abner aqui ele está com a intenção de expandir, de tomar Judá para que o Isbaal possa reinar sobre todo o Israel, que a unidade seja, Isbaal seja ali o novo rei. Entretanto, também a gente percebe que já há um germe aí da divisão entre o reino do sul e o reino do norte, coisa que lá na frente, no tempo de Salomão e de Roboão e Jeroboão, isso vai se consolidar, essa divisão originando até mesmo a Samaria, né? Então, a gente percebe tudo isso, né, por trás das palavras, que culmina nesse encontro. E aí fica assim, esse encontro, fica alguns questionamentos, né? Tipo, eles não queriam ter um embate violento e coloca só aqueles 12 de cada lado, ou eles queriam fazer ali só um torneio, um treinamento, né? Qual que é verdadeiramente a intenção desse confronto? Mas aí quando morrem todos, porque cada um acerta o outro e todos eles morrem, então vai virar aí uma guerra generalizada, culminando com a vitória dos soldados de Joabe, né, que representam então esse exército nascente do rei Davi. Muito bem. Se a gente recorda um pouco atrás, por exemplo, quando houve o combate de Davi e Golias, né? É uma situação mais ou menos semelhante a essa aqui. Em vez do exército todo entrar direto em batalha, vamos colocar representantes, no caso aqui 12 de cada lado, mas só que esse estratagema falhou porque todos morreram, né? Um empate. Por incrível que pareça. E é interessante, porque vai continuar a narrativa e vai dar para a gente perceber que, na verdade, o que está acontecendo ali, nesse momento... Davi, ele também era de Benjamim da mesma forma que Saul. Não só era, depois ele vai ter a cidade de Judá, tal, mas ele é benjaminita da mesma tribo de Saul. Então, o que está acontecendo nesse momento, devido então, né, vai ficar o filho Isbaal de Saul no trono, que seria o herdeiro, de fato, ou vai ficar Davi, que foi ungido, etc. e tal, né, desde lá no capítulo 16 do livro anterior. Mas é uma guerra fratricida, né? Então, embora
existam as mortes, vai se chegar no momento em que tem que parar isso, né? Alguém vai ter que ceder, né? Não só alguém vai ter que ceder, o que eu estou colocando aqui, claro que alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que ceder, mas o texto, também aí podemos ver Deus por trás, né? Claro que o ungido de Deus agora é Davi, mas por outro lado está querendo de alguma maneira preservar a fraternidade. Sim. Porque é um povo lutando contra si mesmo, é uma guerra civil, né, poderíamos dizer. Então o texto coloca essa morte de todos para colocar assim... Que não houve vitória. Não houve um vitorioso ali, nunca há, né, um verdadeiro vitorioso nas guerras, como o Papa Francisco insiste tanto. Guerras entre irmãos todos perdem, né? Muito bem. Eu quero agradecer nossos mestres por esse estudo de hoje, estudo belíssimo, iniciando assim o nosso segundo livro de Samuel. Gente, promete muita coisa bonita aí pela frente. Agora nós vamos mergulhar realmente na vida de Davi, né? Quem gostaria, como eu, de conhecer Davi com detalhes, o momento chegou. Então, não perca nosso próximo programa, estaremos aqui realmente pouco a pouco nos aprofundando nessa figura conhecidíssima e que trouxe para nós todo o nome da casa de Davi, onde nasce Jesus. Com isso, eu só posso louvar e bendizer a Deus mais uma vez, dizendo salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E até o nosso próximo programa, onde eu espero encontrar todos vocês. Fiquem com Deus e até lá.